Em que pé estão as relações da Assembleia de Minas com o governo do estado? Uma declaração do governador Romeu Zema colocou novas dificuldades para a articulação política na casa. Zema condicionou o pagamento dos repasses atrasados aos municípios mineiros à aprovação do regime de recuperação fiscal pelo Legislativo. E nesta terça-feira veio a posição oficial da Assembleia. A mesa diretora soltou nota em que contesta e rejeita a estratégia do governo. Eu converso com o líder do bloco Minas Tem História, que é encabeçado pelo MDB, e é com o deputado Sávio Souza Cruz, que lidera o bloco. Muito obrigada pela presença, deputado. Obrigado pelo convite. Deputado, diversos deputados encararam a declaração como uma transferência de responsabilidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que foi uma infelicidade do governador a forma como se expressou. Você não pode condicionar o processo deliberativo da Assembleia, conhecido por todos. Ele é livre, democrático e essencialmente plural. Há muita dúvida na casa, e eu compartilho dessa dúvida, se é vantajoso para o Estado a fazer essa adesão, por exemplo. É tão duvidosa a conveniência de fazê-lo que hoje nenhum Estado fez. O Estado que havia feito o Rio de Janeiro reviu, votou uma lei desautorizando a adesão, o governador vetou e a Assembleia derrubou o veto. Então nós não estamos falando de uma coisa simples, o que a União exige? Que o Estado fique impedido de fazer convênios com os municípios e com entidades. Isso não foi dito aos prefeitos. Olha, prefeito, você não vai ter convênio enquanto a gente tiver feito essa adesão. O que implicaria o convênio? Só para as pessoas entenderem do que o senhor está dizendo. A não ser as transferências constitucionais, as transferências voluntárias ficam praticamente inviáveis. Emendas parlamentares, tudo disso deixa de existir. Você não pode fazer convênio com entidades, né? Você não pode dar reajuste para servidor público, não pode fazer concurso público, vai rever pensões já existentes, quer dizer, e o que o Estado tem em troca? Rigorosamente nada. Privatização entra? Privatizações, né? A gente que é mais antigo, você pega, por exemplo, privatizar a CEMIG, a maior empresa que os mineiros fizeram em toda a sua história, né? Capitaneada por Juscelino Kubitschek. A gente lembra em Belo Horizonte, a concessão em Belo Horizonte era de uma multinacional, chamava Companhia Força e Luz, né? E ela não tinha nenhum interesse em investir, só aquele lucro fácil, aquela lógica da empresa privada. Então foi necessário a Assembleia, naquela época, mudar o limite do município de Belo Horizonte com Contagem para a CEMIG poder energizar a chamada cidade industrial, que inicialmente pertenceria à capital, né? Isso mostra a inconveniência. E a gente pega, por exemplo, hoje qualquer coisa que se fale em contrário, o pessoal fala que é estatismo ou esquerdismo. Ninguém pode achar que os Estados Unidos são socialistas. E lá nos Estados Unidos, a energia hidrelétrica está não só na mão do Estado, mas em grande parte na mão do Exército, porque é uma questão de segurança. Então, como é que você vai deixar o regime até dos rios de Minas na mão de particulares ou de uma estatal chinesa, por exemplo, com aquelas 3 usinas que foram, entre aspas, privatizadas, foram transferidas. Hoje as ações da CEMIG estão em paz com o governo do Estado, mas o governo do Estado tem poder de veto, não é? Não, ele tem a gestão, porque ele é o maior, ele tem a maioria das ações com direito a voto, as ações ordinárias. E é isso que a gente não pode abrir mão. E é uma empresa lucrativa, né? E eu ia dizendo, o que a União, em troca de vender as estatais, de impedir reajuste, de como é que chama? Todos esses aspectos nós abordamos aqui, não poder ter convênio, não poder fazer repasse voluntário, fica impedido de tudo. E o que ele oferece? Suspender o pagamento da dívida por 3 ou 4 anos. Agora, suspende esses 3 ou 4 anos, mas continua incidindo juros e correção. Ou seja, nós estamos jogando o problema para frente. Agora, deputado, o governo diz que esse acordo, e o secretário da Fazenda esteve aqui falando disso, que o acordo de regime de recuperação fiscal, que o senhor está dizendo que essa é uma experiência que Estado nenhum teve até agora, né, é a única saída para enfrentar essa situação dramática financeira e econômica que o Estado está vivendo. Perguntado se tinha um plano B, ele disse que não, que só existe esse plano e que esse é o plano A e não tem alternativa. O secretário estava mais afeito às questões do Rio, né?
Nós temos questões federativas que atingem Minas Gerais de uma forma dramática e que nós precisamos da liderança do governador para unir as forças de Minas, as forças políticas, independentes de coloração partidária, vereadores, prefeitos, os nossos senadores, e exigir do governo federal algumas coisas que afetam muito Minas Gerais. Eu falo de questões objetivas, como a DRU, que tem retirado recursos importantes dos estados, particularmente de Minas. Eu falo da questão da renovação das ferrovias, em que Minas Gerais está assistindo uma antecipação de renovação, com uma proposta da Vale de fazer os investimentos no Mato Grosso e deixar amplas regiões do nosso território privadas de transporte ferroviário até para escoamento da produção agrícola no Triângulo Mineiro, no noroeste de Minas, nas regiões norte. Está sendo tratado numa comissão. Tem uma comissão específica, né? muito bem conduzida pelo deputado João Leite, que conseguiu suspender a reunião que ia avaliar isso, mas a gente não vê um envolvimento maior da Agência Nacional de Transporte, na NTT. E a gente não vê uma adesão do governo do estado nessas questões que são importantes para Minas. Ao contrário, por exemplo, o Dória já conseguiu um recurso importante para ser investido no estado de São Paulo. E eu me refiro em especial à Lei Candir. A Lei Candir é uma bandeira que precisa ser levantada por todos os mineiros. Eu cheguei a falar com o governador Zema que a função de liderar o estado nesse processo é indelegável, porque o povo de Minas delegou a ele ser o grande líder político de Minas. E a gente poderia juntar todos juntos para levar ao governo federal, levar ao Supremo Tribunal Federal, onde a questão já está, ao Congresso Nacional, esse grande pleito de Minas. Por quê? Não só nós deixamos de arrecadar, desde a concepção da Lei Candir até o momento, cerca de 150 bilhões de reais, então nós não estamos falando, a reforma administrativa, para fazer um contraponto, vai dar uma economia de 30 milhões por ano. Nós estamos falando de 150 bilhões de reais. Só para quem está em casa, que não sabe o que é, né, o imbróglio da Lei Candir, rapidamente, para a gente explicar, que o Estado deixou de receber compensações pela isenção de ICMS para o minério que exportava. E isso trouxe, então, essa conta de cerca de 150 bi em 19 anos, que o Estado deixou de arrecadar. E trouxe também endividamento e problemas que o Estado enfrenta hoje. Não só o minério, mas o café, a soja, os grãos, commodities, que é uma característica da economia de Minas. E não só deixamos de receber esses 150 bilhões, como nós permitimos que fosse abortado um projeto de desenvolvimento do Estado que estava em curso há praticamente 5 décadas. Quer dizer, desde que Israel Pinheiro criou a Fundação João Pinheiro e concebeu um desenvolvimento baseado em agregar valor ao nosso minério. Ou seja, primeiro, de uma certa forma, o Estado investiu na viabilização de altos fornos para transformar o minério, pelo menos, em ferro-gusa. Depois, a Aciarias, Minas acabou viabilizando a Usiminas, a Acesita. A Comissão de Minas e Energia da Assembleia apontou, na década de 60, a necessidade de criar uma siderúrgica no Vale do Paraupeba para aproveitar o minério. Eles deram o nome provisório de Sidepa, ela acabou se concretizando como Açominas, né? Depois disso, nós tivemos o passo adiante o Estado induziu a Mendes Júnior a fazer uma siderúrgica em Juiz de Fora, veio Rondon Pacheco e querendo agregar mais valor, trouxe a Fiat para já aproveitar os laminados, junto trouxe uma fundição importante, a FMB também em Betim, né? O governo Azeredo, o governo Itamar viabilizaram depois a Mercedes em Juiz de Fora, a Iveco em Sete Lagoas, e tudo isso se põe a perder a partir do momento que o seguinte, o governo federal, para estimular as exportações, ele faz uma cortesia com chapéu alheio. Ele isenta as exportações do ICMS, que é um tributo estadual. Quer dizer, eu vou isentar, mas quem deixa de receber é você. E aí, com isso, ficou mais barato fazer aço na China. O minério de Minas vai para a China, não paga imposto. Se ele vai para Usiminas para ser usado para fazer aço, paga imposto. Então fica mais caro fazer aço com minério de Minas na Usiminas do que comprar da China. O senhor acha então que a saída seria uma pressão sobre, no caso, seria o governo federal ou o Congresso Nacional? Porque essa questão já foi determinada pelo Supremo que o Congresso deveria regulamentar, não é? Regulamentar as compensações
nem estavam olhando para trás o que ficou devendo, mas começar a compensar daqui para frente. O Congresso não fez isso, enfim, no olho do furacão lá do governo Temer, e depois o TCU chegou a dizer que não tem que compensar nada. E a questão voltou para o Supremo. Mas veja bem, o ministro Toffoli esteve aqui recentemente na Assembleia e perguntado sobre a questão do pretérito, ele falou assim, nós ainda não fomos acionados sobre isso. É isso que Minas precisa fazer, porque essa compensação já era prevista no texto original da lei. A Lei Candir já não está mais em vigor, mas durante todo o período que ela esteve em vigor, estava prevista essa compensação que nunca foi feita. Isso em desfavor de Minas. Você pega, por exemplo, um tratamento completamente diverso, quando se buscou alterar os critérios de repartição dos royalties de petróleo, o Rio de Janeiro se uniu de uma forma muito determinada e praticamente manteve os mesmos critérios. E olha que o petróleo é extraído no mar territorial, que segundo a Constituição pertence à União. Né? Que história é essa de Estado produtor se está tirando do mar? Então eu acho que Minas precisava, sob a liderança do governador, unir toda a classe política, né? Mas essa é uma defesa que o senhor está fazendo, a questão da Lei Candir como um caminho para tirar o Estado da situação grave que está. Mas, em termos práticos, existe na Casa uma reforma administrativa para ser aprovada, que é uma pauta do governo do Estado. O governo fala no regime de recuperação fiscal, que o senhor condena, e existe também um clima de desarticulação política. A Casa hoje tem 4 blocos, né? O bloco da base, o bloco de oposição e 2 blocos independentes, um dos quais o senhor lidera. Como é que o senhor está vendo esse cenário com a perspectiva, com essa situação que nós estamos enfrentando, todos nós mineiros? A gente está vendo a situação cada vez mais grave e a perspectiva de a Assembleia conseguir, enfim, dar uma resposta para isso. Do ponto de vista do ajuste que Minas precisa, a reforma que está tramitando, eu diria assim que com a qual ou sem a qual o mundo é tal e qual. Quer dizer, o reajuste previsto de 30 milhões por ano, isso é gota d'água nos nossos problemas, né? Então, você acha que a reforma não é necessária? Não, acho que atende um compromisso de campanha do governador de diminuir o número de secretarias. Isso forçosamente não implica em redução de gastos. Como eu disse, nós estamos falando de 30 milhões num orçamento de mais de 100 bilhões de reais. Para quem tem um déficit de 11, ainda tem uma dívida de mais de 100, isso não resolve muita coisa, diferentemente da Lei Candir. Então, assim, E essa desarticulação do governo na Assembleia reflete, inclusive, no depoimento do líder do bloco de governo, dizendo que ainda não tem uma base consolidada, né? E esse tipo de declaração, por exemplo, isso também não contribui, né? Eu acho que nós temos que, nós todos queremos chegar no mesmo lugar, que é resolver as questões fiscais de Minas. Agora é preciso que a gente tenha foco e tenha a dimensão dos problemas que queremos resolver, né? A gente não pode assistir, como nós estamos assistindo, a questão da DRU, a questão da Lei Candir, as questões das ferrovias, e assim o governador só preocupado com atos de gestão, tirou o retrato da parede, vendeu um carro. Acho que um secretário pode cuidar bem disso e o governador concentrar em liderar o Estado em torno das grandes lutas de Minas. Enfim, a base, parte da base do governo aqui na Assembleia, que na verdade é uma base bastante restrita, tem se colocado, tem feito críticas aos deputados, associado à dificuldade que o governo Zema colocou para que os deputados indiquem, enfim, pessoas para cargos, isso virou um embate com o governo, né? O governo quer essa limitação, impôs uma série de regras e isso foi alvo de crítica, inclusive da própria base do governo aqui. O que o senhor pensa disso? É um ponto de atrito que vai ser solucionado ou isso é realmente um problema que pode manter essa desarticulação? Todo esse desencanto no país com os telejornais, com tudo que veio à tona
da degradação da vida pública, da vida administrativa, sobretudo no plano federal, trouxe um desencanto da população com a atividade política, jogando todo mundo no mesmo balaio. E do ponto de vista eleitoral, isso foi muito explorado por grupos assim que nunca participaram da vida pública, de uma certa, a gente tem chamado da demonização da política. Não ser político passou a ser um atributo positivo, como se Milton Campos, Juscelino, Itamar fossem pessoas que devessem ser esquecidas por talvez serem seres menores, né? Eu acho o contrário, que a atividade política é talvez das mais nobres que a atividade humana pode ter. A sua degradação não pode ter a nossa conivência, mas eu acho que isso é um pouco saldo dessa campanha feita no sentido da desvalorização da política, como se qualquer ação política é necessariamente alguma coisa menor, mais suja, toma lá da cá, barganha, etc, etc. O próprio governador hoje parece que desmentiu que tivesse sofrido pressões para nomear cargos, etc, etc. Eu acho que, assim, convidado... Por que essa questão dos cargos é defendida como uma questão legítima, não é? E há outros, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Essa questão de cargo, de indicação de cargo, é vista por essa nova política como o toma lá da cá, uma expressão do toma lá da cá. E há outros que entendem como parte, enfim, de uma repartição de poder. Como é que é a sua opinião? Olha, o modelo de formação de governos tradicional em Minas, depois do quadro de proliferação partidária descontrolada, né? Nós temos cerca de 40 partidos, então todos os governos pós processo da ditadura, e sobretudo quando os partidos cresceram muito, buscaram fazer uma composição do governo já também seguindo, colocando pessoas vinculadas a diferentes partidos como forma de atrair os partidos para a sua base, para a construção da sua maioria. O governador Zema optou por não seguir esse modelo, né? Eu estou na vida pública há muito tempo, e a não ser o secretário Custódio, os outros secretários eu nunca tinha ouvido falar. Não conheço nenhum. Se entrar aqui, se você não me apresentar, eu não fiquei conhecendo o secretário Otto na audiência pública aqui na Assembleia. Embora ele também seja engenheiro metalurgista como eu, mas é de uma geração mais nova, né? Não o conhecia. Então, assim, é um corpo estranho à vida política do Estado, o governo Zema, né? Então ele está querendo inaugurar um novo tipo de governo, mas assim não está claro como é que serão essas coisas, né? Porque você pega, por exemplo, tem locais no interior onde sequer existe o Partido Novo, onde ele não tem nenhuma presença, nenhuma expressão. Aí você vai ter um cargo regional, um superintendente de ensino, um gerente de saúde. Quem vai indicar isso? O Partido Novo, mas ele não existe lá. Quem vai ser? Né? Tradicionalmente, em Minas tinha o critério do deputado majoritário na região, desde que, de uma certa forma, não fosse hostil ao governo, ele era ouvido. E o governador tem dito que ele vai fazer um processo de seleção, que, aliás, é imposição legal na área da educação, por exemplo, isso já é uma lei em vigor, e que aí depois... Quer dizer, isso já é feito independentemente de ser indicado por um político, um deputado. O deputado só poderia indicar alguém que fosse aprovado no processo que já está previsto em lei. Então, acho que nisso aí, a ideia dele, pelo que foi dito, é mais ou menos manter essa sistemática. Eu não sei nos outros cargos como é que vai ser, se vão ser indicações do Partido Novo, indicações de grandes empresários, amigos dele, isso eu não sei. Né? O senhor se referiu ao Custódio Matos. O que o senhor acha da participação dessas figuras do PSDB? Nós temos a liderança do governo, né? O deputado Luiz Humberto Carneiro, na liderança da base, o deputado Gustavo Valadares, mas, enfim, o governo Zema está trazendo nomes do PSDB. Você sabe que eu gosto muito de brincar, né? Eu falei algumas coisas aí, que o Novo é um partido que acredita tanto na terceirização, que resolveu terceirizar o governo. E terceirizou justamente para quem foi derrotado no segundo turno, né?
nós temos, e eu brinco também o seguinte, que só o MDB que perdeu nessa eleição, porque o Novo ganhou a eleição, o PSDB ganhou o governo, e como não trocaram os cargos no interior ainda, o PT ganhou os cargos. Então nós estamos com esse quadro, que é um quadro assim meio, quase que esquizofrênico, a gente não sabe, quem ganhou o governo objetivamente não ocupa os centros de decisão, lá na ponta ainda estão atores identificados com um governo que, em tese, a ele esse atual se opõe. Então, assim, e a gente já tem aí quase 90 dias de governo esperando que esse processo possa andar um pouco mais rápido, né? Para que... O seu bloco é um bloco independente, liderado pelo seu partido, o MDB. Que movimento o governador precisa fazer para atrair o seu bloco para o apoio a ele e as propostas dele? Olha, por exemplo, essa reforma que está aí, nós apresentamos, o nosso bloco apresentou uma série de emendas, né? Quem fará a interlocução com o bloco sobre a incorporação ou não dessas emendas? Quem tem essa delegação? A gente não sabe ainda. Então, essa construção tem que ser feita com articulação política. Agora, quem demoniza a política, como é que faz? Vai levar para o plenário, votar? Você pode fazer um Frankenstein. Eu falo que todo processo de construção legislativa é como fabricar um camelo. Eu falo que assim, você pega um cavalo, foi um artista que projetou, ficou todo bonito, harmônico. O camelo é uma construção plural. Aí a pessoa fala assim, olha, eu quero que ele tenha uma boca, tenha um beiço igual uma mula. Não, eu só aceito esse beiço se a pata tiver só 2 unhas bipartidas. A outra fala, não, mas eu quero colocar uma corcova na costa. E saiu aquele bicho feio, esquisito, mas que funciona no deserto. A construção legislativa é a construção de um camelo. Então, assim, eu vou aceitar isso seu se você aceitar isso meu. E vamos colocar, é assim que as coisas são feitas. Né? Só para a gente encerrar, porque o nosso tempo realmente acabou, rapidinho, o senhor vê similaridades entre o que está acontecendo no Congresso e aqui? Entre a relação executivo-legislativo em Brasília e executivo-legislativo em Belo Horizonte? É inevitável fazer uma comparação, né? Mas eu acho que assim, o presidente Jair Bolsonaro, ele já tinha alguma experiência legislativa, embora reconhecidamente de baixo clero, né? Mas ele já viveu esse tipo de relação do executivo com o legislativo. Parece que ele quer fazer algumas mudanças, mas a gente não sabe exatamente quais, né? E aqui não, aqui eu acho que vem mais do processo de aprendizado por quem nunca atuou na esfera pública. Deputado, muitíssimo obrigado pela presença, eu espero tê-lo aqui de novo, outras vezes. Prazer. Eu conversei com o deputado Sávio Souza Cruz, líder do bloco Minas Tem História, que é formado por 20 deputados. 20 deputados. Não é? São 6 partidos? MDB, PV, PRB, Podemos, PDT e acho que são esses. Se algum ficou de fora, que nos perdoe. Eu acabei não anotando aqui. Enfim, que é encabeçado pelo MDB, que é o partido do deputado. Nós conversamos sobre a relação executivo-legislativo num momento delicado, em que há uma desarticulação política, uma demanda do governo pela aprovação de uma reforma administrativa e um condicionamento de que os repasses atrasados aos municípios que o governo tem que fazer dependem da recuperação fiscal, que é um acordo que o governo está fazendo com a União e que tem que passar pela Assembleia. E a Assembleia considera que essa é uma responsabilidade do Estado que está sendo transferida para casa aqui. O Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.